Tales de Mileto nasceu na cidade de Mileto aproximadamente no ano 625 a.C. Tales é considerado o primeiro filósofo e ele buscava compreender qual era a verdadeira origem do universo, refutando a mitologia grega, que apresenta a maneira fantasiosa de como o universo tinha se formado. E esse homem foi o primeiro a desenvolver a matemática por formas geométricas e hoje em dia suas obras estão esquecidas. Historiadores não têm muita informação sobre sua vida. Sabe-se que ele era um mercador que obteve dinheiro, se tornou rico e dedicou seus últimos momentos de vida aos estudos. Tales também fundou a Escola Jônica, onde se trata de assuntos filosóficos como astronomia e natureza. Acredita-se que ele foi o primeiro a prever o eclipse solar, a 895 a.C., mas cientistas acreditam que naquele tempo não fosse possível. E até hoje, Tales é considerado um dos 7 sábios da Grécia, e as obras dele podem estar esquecidas, mas ele deixou um nome que as escolas não esquecem até os dias atuais, que são Pitágoras de Samos, aluno de Tales de Mileto. Pitágoras de Samos foi um dos grandes filósofos pré-socráticos e matemáticos da Grécia Antiga. Segundo ele, tudo é número, frase que indica uma explicação para a realidade e tudo que existe no mundo. A ele foi atribuído o uso da criação dos termos filósofo e matemática. Foi um grego jônico acreditado como fundador do movimento chamado pitagorismo. A maioria das informações sobre Pitágoras foram escritas séculos depois que ele viveu, de modo que há pouca informação confiável sobre ele. Estudou matemática, astronomia, música, literatura e filosofia na sua cidade natal. Na juventude conquistou os Jogos Olímpicos, nasceu na ilha de Samos e viajou ao Egito e Grécia em 520 a.C. Voltou a Samos cerca de 530 a.C. Mudou-se para Crotona, Magna Grécia, e faleceu em Metaponto, Itália. O poeta Cecílio Barros Pessoa é a interpretação da simplicidade dentro dos seus versos, uma hermenêutica onde o ABC dos bichos de sua autoria revela a sensibilidade e a criatividade inata em seu lírico. O eu lírico, rico de imagens do cotidiano, que formaram os versos dos seus poemas. A Ilha de Batuta, O Tenente que Come Brasa, O Naufrágio de Bengo e Manuel e O Naufrágio de Funchal. O Cecílio Barros, poeta cabista, nascido em 30 de outubro de 1902 e falecido em 21 de fevereiro de 1981. É mostra da história e memória do povo cabista. O poeta Victorino Carriço, até os últimos dias em que viveu, distribuiu trovas e versos para quem passava por perto dele. Nascido em 29 de junho de 1912 e faleceu aos 91 anos, em 2003, deixando 3 livros escritos: Mar e Mar, Vidas Mortas e Se Voltares, todos de trovas e poemas. De acordo com as lembranças de amigos de Victorino Carriço, a melodia foi criada por volta de 1965. Pertenceu a 34 associações culturais, com algumas até no exterior, como Itália, Argentina, Uruguai e várias outras. Foi pai de 5 filhos. Qualquer descrente duvidaria de sua biografia. Poeta político, escritor, gerente de banco, executivo, delegado de polícia, árbitro de futebol e foi presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio em 1973. Senhor Reinaldo Fialho era um apaixonado pela cidade e ele tinha um verdadeiro museu em sua casa. Aguardava desde peças Zeppelin que caem em Arraial do Cabo durante a Segunda Guerra Mundial até escritos de nossos poetas. Todas as crianças, jovens e até conceituados pesquisadores o procuravam para pesquisar sobre a história de Arraial. Ele nasceu em 1930 e faleceu em 24 de 3 de 2016. Ele guardava peças Zeppelin que caíam em Arraial. Ele guardava e registrava as memórias e saberes dos pescadores locais, dando destaque à tradição seguidas pelos mesmos. E também tem a Mediateca, onde é possível encontrar um conjunto de fotos e vídeos, mostrando de forma reluzente a cultura e as tradições de Arraial do Cabo. Pitágoras foi um pensador pré-socrático que nasceu na ilha de Samos em 570 a.C. e provavelmente teve contato com Anaximandro, pensador da escola jônica e discípulo de Tales, o primeiro filósofo ocidental.
Em vida fundou uma seita, a seita pitagórica, que deu origem à escola pitagórica da filosofia pré-socrática. Sua seita, que misturava matemática, filosofia, astronomia e música em uma doutrina religiosa, buscava a purificação da alma por meio do conhecimento e do pensamento. Pitágoras foi um dos maiores geômetras da história, deixando como principal contribuição para a matemática a descoberta da relação de igualdade entre o quadrado da hipotenusa e a soma dos quadrados dos catetos do interior de um triângulo retângulo, o que ficou conhecido como Teorema de Pitágoras. A música também foi um objeto de estudo do pensador, que descobriu uma escala de tons musicais diferente do que era utilizado até então. Tales de Mileto foi o primeiro filósofo do Ocidente. Ele nasceu na cidade de Mileto, no ano 625 a.C. Ele que formulou o Teorema de Tales, cálculo que na época permitia descobrir a altura de uma pirâmide, o que era impossível. Ele também questionou e iniciou o primeiro movimento filosófico, que perdurou por mais de 100 anos. Ele foi o primeiro ocidental de que se tem registro a questionar as afirmações mitológicas sobre a origem da natureza. Foi daí que saiu toda a filosofia que ele criou. Foi no início de tudo. Vitorino Carriço faleceu aos 91 anos, em 2003, deixando 3 livros escritos: Mar e Amar, Vidas, Mortes e Se Voltares, todas de trovas, sonetos e poemas. Ele criou o hino de Cabo Frio, 42 anos de história e curiosidades. Os hinos são os principais símbolos de uma cidade, estado ou nação. Em Cabo Frio, a letra e a melodia de composição de Vitorino Carriço representam o município há 42 anos. Claro, antes da emancipação de Cabo Frio e Arraial do Cabo. Cecílio Barros Pessoa é o maior poeta regionalista de Arraial do Cabo. Nasceu no dia 30 de outubro de 1902 e morreu no dia 21 de fevereiro de 1981, no município de Arraial do Cabo. Começou a fazer poesia aos 16 anos de idade. Hermes Barcelos foi o único a governar Arraial do Cabo e Cabo Frio. O jeito único dele governar deixou uma legião de órfãos nas 2 cidades desde a sua morte, aos 70 anos em 1990. E esse foi meu trabalho de matemática da escola 20 de julho.